Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast da LACIG, Diverse Vozes, e aqui a gente vai falar sobre bissexualidade, porque dia 23 de setembro é o dia da bissexualidade. O nosso tema é B de Biscate, a invisibilidade da bissexualidade na sociedade e na comunidade LGBT. Como apresentadoras, temos hoje eu, Luísa, que eu sou uma mulher cis bissexual, e a Amanda, que também é uma mulher cis bissexual. Oi, gente. E como convidado, temos o Caíma. Qual o seu gênero que vocês consideram Sou um homem cis. um homem cis bissexual como nosso convidado hoje? Oi, gente. Para quebrar o gelo, assim, Caíma, tipo, qual Hum, estereótipo de bissexualidade tu te identificas, assim? estereótipo que eu me identifico. Isso. Eu não sei, são tantos que eu às vezes fico até avesso a esses estereótipos. Eu ganhei um pouco de cansaço, sabe? O meu é da blusa sempre dentro da calça, sabe? A minha é A manga dobrada, a vai. manga dobrada, O- sempre. a calça dobrada. A calça, tudo dobrado. Caíma, é, a gente queria falar um pouquinho aqui sobre a invisibilidade, né, da bissexualidade na sociedade, na comunidade LGBT. Sim. A gente sabe que a gente não é muito recebido pela sociedade em geral. E também tem uma certa bifobia na comunidade LGBT. Você sente isso? Sim, e muito, 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 muito forte. Essa questão da invisibilidade, da bissexualidade, ela é até uma questão bem histórica de como se constrói o pensamento sobre a bissexualidade, né? Quando a gente Uhum. vai trabalhar e vai dar uma estudada assim sobre os processos que originam os termos dentro do que são identificadas as orientações, a gente vê que a bissexualidade passou por diversos momentos até que a gente entenda a bissexualidade como a gente entende hoje, né? Eu tenho um artigo que ele é muito bom, inclusive para essa leitura, para esse entendimento dessas fases da bissexualidade, que ele fala sobre três momentos específicos, né, principais relacionados à bissexualidade, que é num primeiro momento onde pessoas bissexuais eram entendidas, né, enquanto as pessoas que eram naquela época conhecidas como hermafroditas, que hoje a gente já entende como intersexuais, né? Então, no primeiro momento, isso para a sociedade era a bissexualidade. E aí a gente passa para um segundo momento, que vai ter uma grande intervenção ali de Freud, onde a bissexualidade passa a ser entendida como um processo de entendimento da sua orientação. Então, para Freud, e para muitos também pesquisadores e psicólogos da época, a bissexualidade era um processo pelo qual o ser humano passava, né, um processo experimental pelo qual ele passava até que ele se entendesse e finalmente compreendesse qual seria a sua orientação. Então, todos passariam por um processo de bissexualidade, se relacionar com homens e Hum. mulheres, até que no momento final ele ia dizer assim, não, agora eu quero realmente sou homossexual ou realmente sou heterossexual. E até o que a gente vem construindo hoje em dia, que já é o terceiro, quarto momento na realidade que a gente vive hoje, que já é essa desconstrução de todos esses aspectos. E essa ideia é uma das que trazem muito essa invisibilidade, que é a ideia de que, isso é só uma fase, que é aquilo que a gente já ouviu bastante, né? Nossa, com certeza. Uhum. Eu achei muito É, legal a tua colocação, é, inclusive de ter mencionado Freud, porque eu não fazia ideia que ele falava, né, desse assunto, e isso me lembrou muito que é, a bifobia também ela é gerada por essa fluidez, né? Tipo, ele não se decide, tipo, ele tá no muro entre homo ou heterossexual, e Exatamente. tal. Então, eu acho que isso influenciou pra caramba, né?
uma questão que influencia até hoje, assim, em todas as nossas relações, sejam elas afetivas românticas ou não, né? Essa ideia de que, tá passando por um processo, tá precisando se entender, ainda tá muito perdido, uma hora tu vai ter que decidir. Já ouvi isso muitas vezes. Tu diz que é bissexual, mas uma hora tu vai ter que casar ou com um homem ou com uma mulher, e aí? Isso, Tu ainda vai ser bissexual? Sim. isso, exatamente. E também uma das formas que a bifobia aparece é com a sociedade como um todo ignorando a nossa existência. E o fato da gente, enfim, se relacionar com um homem, quando a gente se relaciona com homens, a gente é dita como heterossexual. E eu queria saber de ti, Caimã, como é a recepção, da tua sexualidade no flerte, quando tu tá conhecendo uma pessoa e aí tu fala sobre a tua sexualidade, como é que as pessoas recebem isso? Olha, eu já tive algumas experiências, assim, umas bem terríveis e É, outras mais tranquilas, mas eu lembro de uma que eu sempre conto, assim, quando eu vou conversar com alguém sobre essa questão de ser bissexual na hora do flerte, na hora de encontrar alguém e tudo mais. Que eu tava com uma menina, era uma festa, eu tava lá com uma menina, e aí a gente tava beijando e chegou tal hora. Eu falei que eu era bissexual, ela tinha perguntado e eu falei que eu era bissexual, e aí ela parou assim, ficou me olhando e falou: não vai dar pra gente continuar, nossa, Nossa, porque eu acho que não, nem se a gente quisesse mesmo só ficar, não ia dar tão certo, porque eu não ia conseguir confiar em ti. Aí eu fiquei tipo, nossa. hum, Aquele, foi um momento aquele que eu fiquei estigma, parado, assim, nossa. refletindo. aquele meme da um monte de conta assim na É, cabeça. O da que que está Nazaré acontecendo? Tedesco, como Exatamente, a Isso, Nazaré o Tedesco. não que é está porque, acontecendo? né? Não é porque eu sou bissexual que eu não sou capaz de ser fiel, poxa. E eu vejo E que isso é um Exatamente. estereótipo muito forte, assim. É, é É muito forte esse estereótipo ligado à bissexualidade, né? As pessoas pensam em bissexualidade e automaticamente ligam Sim. à infidelidade. isso, Uhum. Exatamente. a infidelidade, a promiscuidade, indecisão. E, Hum, gente, não é nada E isso disso. não é da pessoa, não é do comportamento, das vivências da pessoa sobre o que ela é, e sim sobre a sexualidade, né? O que falam, Isso. que a pessoa é bissexual e aí vai trair. E, eu já ouvi muita coisa relacionada a esses direcionamentos, né? Com relação à bissexualidade, já ser infiel, ou então a pessoa já olha assim, já acha que eu gosto de algum tipo de relação sexual por conta da minha aham. bissexualidade. E aí já vem Sim. com toda aquele estereótipo, aquela história criada assim na cabeça. Aí quando chega eu vou lá e quebro tudinho, assim, calma lá, hold on. Pois é, tipo. E eu percebo, né, que a invisibilidade da bissexualidade, a bifobia em si gera muitos estigmas, que são esses que nós falamos, né? Das pessoas bissexuais serem promíscuas, confusas ou não confiáveis para se relacionar seriamente. É, e esses efeitos, esses estereótipos, eles têm um efeito na nossa saúde mental e física, né? A desconsideração da bissexualidade também gera uma exclusão social e tem crescido cada vez mais diagnósticos de depressão e transtornos de ansiedade em pessoas bissexuais. Justamente por conta da bifobia, de como é nossa recepção, né, na sociedade. Sim. Exatamente. Eu, inclusive, faço parte dessa estatística das pessoas que desenvolveram alguma questão psicológica relacionada à sua orientação sexual, né? A como as pessoas tratam a sua orientação sexual, no caso. Então, eu tive, pelo não entendimento das pessoas e pelo meu não entendimento também, porque era um processo onde eu queria entender mais sobre o que que era, o que que eu sentia e etc e tal. E aí esses estereótipos assim acabam machucando muito a ideia, né? Como eu falei, a Uhum. questão que sempre voltam para a pessoa bissexual, que é bissexual, promiscuidade, homenagem. E aí, tipo Sim, assim, não é um problema homenagem. Há quem goste, há quem não goste, mas isso vai de pessoa para pessoa, isso não tem a ver com a Com a bissexualidade em si. sexualidade. Então, sexualidade.
É um Exatamente. pensamento muito forte que muitas vezes a gente acaba se relacionando com alguém e quando a gente está ali, chegando no momento, a gente percebe que existe uma fetichização muito forte em cima do nosso corpo e às vezes isso acaba sendo muito frustrante. Eu já passei por a situação de Sim. me sentir assim, na hora tá lá e quando vê que eu estava sendo um fetiche por ser bissexual, fiquei bem frustrado Uhum. e eu falei assim, ó, para mim não vai dar, não vai rolar, não tá rolando mais. E quando tu percebeste que tu estava sendo usado mais como um fetiche, tipo, o que impactou, assim, tipo, como tu te sentiste, o que impactou, assim, no jeito que tu vê a tua sexualidade e também a tua autoestima, o teu autoconceito, tipo, poxa, eu acabei de ser fetichizado, sabe? Isso me machucou muito, assim, muito forte, porque eu sou um homem preto bissexual. Então Uhum, eu era fetichizado por ser bissexual e fetichizado por ser um homem preto. Toda aquela Uhum. ideia do corpo do homem preto, da virilidade, da questão de selvageria, são pensamentos trazidos lá do racismo, né? Sim. E que refletiam um conjunto, né, nesse atravessamento, né, de forma interseccional comigo. Então, era sempre muito pesado, porque traziam essas duas características e me colocavam e me levavam para um lugar que era de muito sofrimento, assim, de chegar a momentos em que foi todo o processo de aceitar mais aceitar a minha sexualidade, entender melhor a minha sexualidade, também passou pelo processo de me entender enquanto uma pessoa preta e de entender a Uhum. sociedade em que a gente vivia. Então, todas essas questões acabavam me afetando muito comportamentalmente, afetivamente. Teve um tempo em que eu tive ascos de relações, então eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não conseguia chegar em ninguém. Eu passei, acho que, uns 2 anos sem me relacionar com ninguém, porque eu não queria passar por todo esse processo novamente. Então foi algo que eu tive que tratar, inclusive com a minha psicóloga, a gente conversou muito sobre isso na época, que era de eu não conseguir me relacionar romanticamente e posteriormente isso foi afetando também as minhas outras relações. Então, eu tinha dificuldades em fazer amizades, eu tinha dificuldades em socializar, eu tinha dificuldades em ficar com pessoas, eu tinha dificuldade em qualquer tipo de relação que envolvesse qualquer outra pessoa, por conta do medo de novamente ser colocado dentro desses estereótipos. nossa, E isso cara. que tu falou é muito interessante porque a gente até vê falarem sobre a fetichização da bissexualidade pelo parceiro em relação à mulher, mas pouco se fala sobre e com relação ao homem bissexual, como isso acontece. Uhum. Então, é muito interessante tu ter falado sobre isso para saber que isso não existe só com mulheres, existem com os Uhum. homens também. E ainda mais com pessoas de cor, né? Tipo, Exatamente. é duas vezes mais fetichização, assim, tipo, tu sofreste duas vezes mais. Então, E às vezes nem só de cor, no caso, assim, qualquer pessoa que fuja desse do padrão padrão, normativo da isso. branquitude, né? Existe Uhum. aquele fetiche com as pessoas que são orientais. Então, pessoas orientais bissexuais Sim, também passam por verdade. esse processo muito forte de fetichização do corpo e das relações que podem ter com ela. Sim. E eu sinto muito, Caimã, por tu teres passado por isso. Eu nem imagino como deve ter sido horrível, assim, estar na posição que tu esteve. E isso fortalece também a ideia do quanto é necessário a gente ter uma rede de apoio. Com Porque certeza. se tu não tivesse, sei lá, fazendo terapia, como tu ia superar tudo isso que tu passou? Então, essa rede de apoio é muito importante nesses momentos. Exatamente, mas até eu chegar à terapia foi um processo assim Já muito sofreu doloroso. bastante, né? Sim, Porque, tipo, entendo. eu tava sofrendo com relação à minha sexualidade e a Uhum. tentar compartilhar isso com a minha família e com as pessoas, não ter com quem compartilhar por medo do que eu poderia sofrer, né? E me entendendo enquanto uma pessoa negra, e entendendo
a partir disso, a partir do momento em que eu me vi enquanto uma pessoa negra, os processos de racismo que eu tinha passado e que eu passava todos os dias. Então, tudo isso Uhum. foi me colocando dentro de um poço, assim, onde cada vez mais eu ia me afundando, me afundando, me afundando, e não conseguindo externalizar isso. Então, eu cheguei ao ponto das tentativas de suicídio, né? A minha depressão entrou num nível Hum. muito forte. Foram 9 anos, 8, 9 anos de tratamento, 2 anos de medicação. Eu tomava muitas medicações que me deixavam robótico, então as minhas ações eram Uhum. robóticas. Tinha momentos onde as medicações me faziam sentir assim, na verdade não senti. Então eu às vezes encontrava amigos que iam me visitar e eu não conseguia sentir nada, Estava nem apático, alegria, né? nem tristeza, nem nada, porque eu estava extremamente Uhum. dopado de medicação. Então foram processos muito dolorosos que esses preconceitos, né, me colocaram nesse local. Uhum. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, Caíma. Sim. É, eu imagino o quão doloroso isso deve ter sido, e eu fico muito feliz que, com algum processo, tu conseguiste ir para terapia, ter essa rede de apoio e sair desse poço, né? Mas É, sim, graças a Deus. E é muito bom também tu falar sobre isso para pessoas que talvez possa passar pelo mesmo que tu passou e servir como, sei lá, um exemplo. olha, exatamente, consegui passar por isso. E é muito bom tu falar sobre essas coisas. Caíma, eu queria discutir um pouco contigo sobre a diferença de relacionamentos homossexuais e heterossexuais. Na tua experiência, há diferença entre eles, sendo uma pessoa bissexual? Assim, na minha visão, não há diferença. São relações que vão ter as diversas nuances que qualquer outra relação vai ter, né? Mas a nossa Uhum. sociedade, ela coloca um parâmetro dentro do que significariam essas relações, né? Ela fetichiza umas, ela ah, coloca um padrão de comportamento em outras, então é algo que é muito colocado mais pelo social, mas eu, enquanto pessoa bissexual, não vejo diferenças dentro dessas relações. São relações que vão ter os Uhum. mesmos processos, que vão passar por possíveis altos e possíveis baixos, é, especificamente com relação a cada casal, né, ou trisal, ou enfim, Sim. mas que nesse aspecto, assim, geral, não tem coisas tão diferentes, além, né, isso estamos falando dentro Uhum. da relação, não do comportamento dessa relação no meio social. Aí já vai ter bastante diferença. A questão da bifobia, eu acho que ela é uma coisa em comum entre os dois tipos de relacionamentos, porque, falando por experiência, quando eu estava num relacionamento heterossexual, existia essa questão de fetichização, o que não deixa de ser uma bifobia. Uhum. E em relacionamentos homossexuais também que eu tive com meninas, também existe a questão vai me trair, qualquer coisa, entendeu? Ah, Tipo, essas entendi. coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa em comum, a bifobia. A bifobia é Sim, comum, infelizmente. sim. E essa questão dos relacionamentos, até como a gente fala sobre eles, é uma bifobia porque é um apagamento. A gente fala sobre as nossas relações, por exemplo, eu, enquanto homem, se tiver uma relação com outro homem, ela vai ser lida enquanto uma relação homossexual, mas eu sou bissexual. Sim, Isso. exatamente. E às vezes ele pode ser também bissexual, mas a nossa orientação ela é apagada pelo que Uhum, é normal para ser entendido pela sociedade heteronormativa, entende? Então, esse é um sim. outro Sim. processo de apagamento que a gente sofre dentro das relações. E é Aham. isso que Freud vai falar lá no livro onde ele trata sobre esses aspectos, que é justamente isso. É a ideia de que é um processo de passagem. Uhum. Uma hora você está bissexual, mas você vai ter que definir para onde você vai. Então, se você se relaciona com um homem, você, enquanto um homem, né, você é Uhum. homossexual. Se você se relacionar com uma mulher, que no caso é o gênero oposto, você aí já não é homossexual, você é heterossexual. Uhum. Então, isso é uma Sim. outra caixa que colocam a gente.
E também é como se a bissexualidade fosse quase nunca presumida. O tempo todo tu precisasse te afirmar, falar sobre o que tu é, porque ninguém vai olhar pra ti quando tu estiver num relacionamento heterossexual, por exemplo, e falar que tu é bissexual. E aí tu é apagada, tu é excluída da comunidade, porque naquele momento tu é heterossexual. E é aquela história da carteirinha, né? Da carteirinha do sexual, Exatamente. que é uma Tem outra que questão que ter eu a... sempre falo, que é essa ideia muito ultrapassada e sei lá que palavra usar para ela, de uma porcentagem de afeto, sabe? Ah, você precisa Hum, namorar tantos homens, vai precisar namorar tantas mulheres pra Isso! gente te entender enquanto Nossa! bissexual. E Nossa! aí É. sim. as pessoas esquecem que a bissexualidade, ela não é uma matemática, ela não é uma teoria matemática de exatidões e etc e tal. A bissexualidade é uma orientação e ela também está relacionada, como todas as outras, a afetos. Então, as suas relações elas vão ser baseadas em afetos. Você pode se relacionar mais com homens, mas você continua sentindo atração por mulheres. Você pode se relacionar mais com mulheres e continuar sentindo atração por homens ou pessoas não binárias. Então, tudo Uhum, isso Uhum. é envolto nessa ideia de que se você está namorando agora um homem, o próximo tem que ser uma mulher. Mas se você pega sim, muitos homens, você é realmente bissexual? Eu acho que você não é. Só te vejo sim. com cara. E isso é tão naturalizado que até pessoas bissexuais têm esse tipo de fala. Sim, Eu Sim. já ouvi gente falar assim, não, quando eu terminar vou namorar com um homem porque, enfim, cansei de mulher. E aí é como se é, tu escolhesse, né? É, Tem tem que esse ter essa poder de escolha. escolher. É. e vamos lá, É. agora é hora de trocar de É. personalidade. Opa, sabe? É Exatamente. muito louco. Porque os afetos, eles não correspondem a organizações do nosso pensamento, da nossa mente. Não correspondem a o que a gente planeja fazer. Os afetos são afetos. Eles são transversais, os afetos eles são fluidos. Eles partem de como a gente se sente quando a gente encontra outra pessoa, quando a gente conhece outra pessoa. E ele não vai estar ligando para se essa pessoa se identifica enquanto um homem, se identifica enquanto mulher, se identifica enquanto uma pessoa não binária, é o afeto. Ela vai se afetar com aquele outro afeto que vem em direção a ela. Então, essa ideia de que tem que seguir uma regra, um padrão, uma quantidade e uma fila que é mista, ela é muito, muito, muito contraditória de todo o debate que nós, enquanto comunidade LGBT, temos, que é do direito a amar, né? Isso acaba Sim. cerceando o nosso direito a amar outra pessoa, porque eu preciso pensar que não, se eu fizer muito isso, se eu ficar muito com homens, vão achar que eu não sou mais bissexual. Então isso é uma outra coisa que também nos adoece, que faz a gente ficar Sim. pensando e martelando na cabeça. É tipo como se tivesse que ser 50% mulheres e 50% É, homens. Tipo, vamos dizer, tem que ser igual a atração um pelo outro. E não é assim, tipo, é muito variado. Eu estava até pesquisando e tem uma atriz brasileira que é a Ana Ricari, que ela é uma mulher cis tem, bissexual e atualmente ela está namorando um homem. E ela fala que é tipo como se a sexualidade dela tivesse sido apagada por ela estar namorando um homem. Tipo, as pessoas ficam, ah, mas tu tá namorando um homem e tal, tu tem privilégio. E realmente, quando você tá num relacionamento heterossexual, sendo bissexual, mas estando numa sociedade heteronormativa, tem privilégios de poder expressar afetos em locais públicos, por exemplo, de forma livre, assim, porque todo mundo vai achar, é um casal hétero. Mas, ao mesmo tempo, isso também causa a invisibilidade da bissexualidade, porque eu continuo sendo uma mulher bissexual, mesmo namorando um homem. Então, é exatamente isso, sabe? Que privilégios são esses, na verdade? Né? Ah, eu uhum, estou numa relação que é lida enquanto uma relação hétero. Mas aí, quando a gente fala de privilégio, a gente fala de uma possibilidade de expressar esse amor sem qualquer outra dor ou pena que seja direcionada a ela.
Só que enquanto uma pessoa bissexual, mesmo estando numa relação que visivelmente para a sociedade é considerada uma relação heterossexual, eu continuo sendo atravessado por todos os apagamentos da bissexualidade. Então, eu continuo Sim, passando por exatamente. processos que pessoas heterossexuais não vão passar. Então, até Sim, mesmo essa ideia Uhum. desse privilégio, ela acaba sendo um pouco desprivilegiada, sabe? A gente não está com um privilégio, a gente está sentindo todas essas dores continuamente, mesmo podendo expressar naquele momento o mínimo que deveria ser o direito de todos nós em público, sabe? sim. E, e eu vejo que isso deixa uma consequência na gente, porque a sociedade é, tem o preconceito com a gente, né? E a comunidade LGBT também tem a bifobia. Então a gente fica Uhum. onde eu pertenço, né? A gente acaba Uhum. tendo um senso de pertencimento um pouco apagado, porque o B tá lá em LGBT, mas ao mesmo Sim. tempo eu não me sinto tão acolhida, entendeu? É, Essa questão do acolhimento ela é muito louca, assim. Eu falo que Sim, enquanto uma pessoa negra e bissexual, né? Por muitas vezes, dentro da comunidade LGBT, eu sofri bifobia e além da bifobia, racismo. E por muitas vezes, no sim, meio da comunidade negra, eu sofri bifobias e LGBTfobias por conta da minha orientação e dos meus afetos. Então, são espaços onde as pessoas acabam reproduzindo preconceitos por conta desse desconhecimento, sabe, dessa ignorância com relação às orientações, à questão racial, entre outras coisas. Então, são muitos discursos que acabam muitas vezes sendo atropelados por ignorâncias e falta de uma simples leitura e conhecimento que a gente precisa ter para que a gente possa, de fato, levantar as nossas bandeiras e falar sobre o livre direito de amar, o livre direito de se expressar, né, de poder ter sua identidade, expressão de gênero, expressão corporal, se identificar de fato e se sentir acolhido nesses meios e nesses grupos que são tantas vezes é, despregi- de- é, como é a palavra? Desprestigiados, sabe? sim. uhum, sim. É, e a gente queria falar um pouco sobre como foi o descobrimento da bissexualidade de cada um. Uhum, Eu, eu comecei o meu descobrimento na época do ensino médio. Eu tinha. Eu só tinha amigas mulheres, praticamente, e eu percebi que eu me sentia atraída por elas, tipo, romanticamente, sexualmente. Mas eu ficava com aquela confusão na cabeça, tipo, eu era permitida a sentir isso, sabe? E aí eu também não tinha muita consciência da bissexualidade, então eu ficava tipo, o que eu sou, sabe? E porque eu também me atraía por homens, eu gostava de meninos da escola, enfim. Então eu fui me descobrindo nesse processo. Eu fui pesquisando mais e me identifiquei como uma pessoa bissexual. Só que teve muito preconceito na minha família. Quando eu passei na faculdade, né, com 18 anos, eu resolvi contar para minha família, para minha mãe, e tal, para minha mãe e para meu pai. E eu não fui nem um pouco bem recebida, tipo, nós tínhamos constantes discussões, assim, de apagamento, de bifobia, de invisibilização, de falar, não, você não é. E essas coisas. E isso eu ficava, eu passava a noite chorando, porque eu ficava, poxa, eu sei o que eu sou. E mesmo assim me falam que eu não sou. E isso causou bastantes conflitos entre a minha família. E, inclusive fez eu desistir de relacionamentos com outras mulheres, porque eu sentia que é, eu iria ter que ficar escondendo o relacionamento e eu não queria, tipo, ficar com
ficar num lugar ruim com a minha família. É, eu tô num relacionamento com um homem agora, mas antes dele, eu tava num relacionamento com uma mulher. Só que eu fiquei com muito medo, as coisas estavam ficando mais sérias, eu fiquei com muito medo de, tipo, porque eu gosto de expressar abertamente. E aí a minha família não vai aceitar, e eu sei disso. Então, por mais que eu gostasse muito dela, eu acabei desistindo desse relacionamento por medo do preconceito sofrido na minha própria família. Então, foi mais ou menos assim o meu processo de descobrimento e as minhas experiências, assim. Eu acho que eu vou me sentir mais segura só quando eu tiver estabilidade financeira e não depender da minha família para moradia e essas coisas, porque eles são muito LGBT-fóbicos e eu fico com medo de ter uma relação com uma outra mulher e ter a recepção mais negativa possível, que seria a mais realista no meu caso. Eu sinto muito por ter passado por isso, né? E quantas Luísas a gente tem por aí? Quantas pessoas a gente tem que nega sua própria sexualidade, a sua própria, o seu próprio eu, né, no caso, por Sim. conta de outras pessoas. Na minha Sim, quanto isso é experiência foi um doloroso, pouco, né? sim, muito doloroso. Na minha experiência foi um pouco parecido. Foi também quando eu estava na escola. Eu tenho. A minha memória é péssima. Tipo, de idade, de ano, assim, eu não sei. Mas eu tava na escola e aí eu ficava assim, tipo, o que tá acontecendo? Só que eu venho de uma família que é evangélica, cristã, Uhum. totalmente conservadora. E eu era da igreja. Desde criança eu era da igreja até 2018, tá, gente? Quase fui Uhum. líder de célula, inclusive. E Caramba. aí. E aí, no ensino médio, isso ficou mais forte, né? Sobre eu gostar de outras mulheres. E aí, como eu era da igreja, não queria isso. Então, era essa questão tua de, posso gostar de 1.000 mulheres, mas se aparecer um homem, vai ser ele que eu vou ficar. É. E foi isso que aconteceu, né? Eu tava na igreja, e aí eu conheci um menino, e aí a gente começou a namorar. E durou muito, durou uns 4 anos até eu entrar na faculdade, porque eu tinha, sei lá, 16 anos quando comecei a namorar. E foi até eu entrar na faculdade que aí eu comecei a repensar sobre o que eu era, o que eu estava sentindo. E foi quando eu decidi terminar, justamente porque foi assim, parêntese, fofoca. Brincadeira, gente. Na época da escola, Na época da escola isso aconteceu, sem mulheres, escolher um homem, vai ser ele. Foi porque eu tava gostando, tipo, de verdade, assim, aquelas, né, muito emocionada, de uma menina. E aí, não queria isso, tá fugindo do meu controle, não quero. E aí, eu conheci esse menino e comecei a namorar. Só que não era um relacionamento bom, era um relacionamento super abusivo, tanto porque eu tinha, eu tinha quase, acho que eu tinha quase que 16 anos e ele já tinha 16 anos. Então, eu me sentia muito, tipo, não tinha escolha, sabe? Todas essas questões, a fetichização também, porque ele sabia Sim. sobre isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu voltei a ter contato com essa mesma menina, que inclusive é minha namorada, tá? E aí foi quando Opa! e aí foi quando eu decidi terminar, porque não queria isso. Eu, eu... Aí eu terminei e tô com ela agora. E aí foi assim que eu descobri minha bissexualidade. Bom que teve esse final, né? É, É, né? conseguiu ficar com A a minha, crush. sim. No meu caso, eu descobri depois que eu tinha entendido a minha muito cedo, na verdade.
Com uns 8 anos de idade, eu tinha uma sensação, não era uma afetividade sexual, que é outra coisa, era um afeto puro, assim, vamos dizer, era a sensação muito forte por uma amiga, que era aquelas paixonitezinhas de escola, sabe? Aquela Aham. coisa, assim, de criança mesmo. E aí, eu tinha muito forte por ela, que era uma amiga minha de sala, e passou um tempo, eu comecei a sentir a mesma coisa que eu estava sentindo e continuava sentindo por ela, por um outro amigo meu, que também era da sala. Mas era uma coisa que eu mal fazia ideia, eu imaginava que tinha a ver com um afeto romântico, um relacionamento, ou qualquer outra coisa do tipo. Era uma sensação de gostar muito mais dessas pessoas do que eu gostava das pessoas que estavam comigo, sabe? E aí eu fui entendendo, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso acontecia também com outras pessoas, a partir do momento em que eu ia crescendo, né? Mas até então eu não entendia muito o que era isso, mas eu já percebia, que esse sentimento de não era bem aceito. Porque quando eu sentava na sala de casa, ou então quando eu estava em um grupo de pessoas, de família, ou pessoas adultas, e rolava algum tipo de conversa sobre uma notícia, sobre pessoas LGBTs que passavam na televisão, eu via muitos comportamentos e respostas e diálogos que eram muito pesados e fortes com relação a um sentimento que eu tinha, né? Que eu sentia que era um sentimento que eu tinha. Então, para mim, foi sempre muito difícil falar para alguém aquilo que eu estava sentindo. Então, foi muito difícil também para mim entender o que que era aquilo, porque eu não sabia aonde procurar, onde é que eu vou procurar isso, aonde eu vou achar a resposta para o que é se gostar mais, o que é se sentir mais forte por essa pessoa, né? E aí, foi passando o tempo, eu cheguei no ensino fundamental, comecei a, comecei a entender um pouco mais, já tinha um pouquinho de acesso a algumas informações, mas nada muito objetivo, nada que me mostrasse de fato o que que era, o que que eu estava passando. E isso também foi um dos processos que me adoeceu, né, de não me entender dentro de todas essas sensações e esse redemoinho de sentimentos. Até que numa aula de sociologia, um professor, que é um professor que eu amo de paixão, que é o professor Álvaro, falou sobre sexualidade e orientação sexual. E aí ele falou sobre a bissexualidade. Eu fiquei assim, pera lá, eu acho que é isso. E aí a gente já estava num tempo já de ter internet, computador, era mais difícil o acesso, era mais difícil. Mas eu tinha em casa, né, que era da minha prima, então eu conseguia ter acesso àquela internet que a gente colocava o chip no modem. E entreguei a idade, e colocava assim para funcionar, e demorava muito tempo para fazer uma pesquisa, e tinha todo aquele medo de, meu Deus, e se alguém procurar aqui, ver que no histórico de pesquisa eu coloquei bissexualidade. Então eram muitos medos, mas eu Com precisava saber o que certeza. que eu estava sentindo. E aí foi que eu comecei a ler algumas coisas e entender um pouco mais que todo aquele afeto, aquele gostar muito, tinha a ver com a forma como eu me expressava afetivamente e romanticamente com as pessoas, sabe? E aí eu fui entendendo mais, e isso também se juntou com a minha entrada dentro dos movimentos estudantis. Quando eu entrei na faculdade, foi quando eu tive lá na enfermagem, a gente tinha um centro acadêmico, né, que eu fiz parte até o fim da minha graduação, que sempre foi um centro acadêmico muito de luta. Então, tinha dentro as abordagens com relação às orientações, tinha pastas voltadas a os grupos que eram considerados minoritários, né, de direito. Então, tinha a pasta LGBT, pasta de mulheres, pasta de negritude. E dentro desses espaços, a gente fazia muitas formações, tanto para o centro quanto para a comunidade acadêmica, né? Tanto no Centro Acadêmico de Enfermagem, o CAENF, quanto na Executiva Nacional dos Centros de Enfermagem, dentro dos eventos. A gente tinha os setoriais voltados também a essas minorias de direitos. Então, ali eu comecei a entender mais sobre a minha orientação e me entender mais enquanto pessoa a partir daquele momento, porque eu passo a compreender o que eram aquelas sensações. Eu passo a me compreender enquanto uma pessoa e me compreender enquanto alguém que se relaciona e que sente atração e que sente afeto por alguém. Então, o meu processo de entendimento, né, teve todo essa
esse perpassar, assim, de altos e baixos. Inclusive, uma das situações que foi uma grande montanha-russa foi quando a minha família descobriu isso, né? Uhum. Que eu tinha, no meu celular, tinha umas fotos minha com um amigo meu, que era uma selfie que a gente tinha feito. Não, não era selfie nessa época. Uma foto que um amigo nosso tinha feito, que era ele beijando meu rosto, né? E tinha algumas outras imagens lá da gente junto e tudo mais. Eu era um amiguinho que a gente se relacionava, mas era mais amizade do que qualquer outra coisa. Uhum. E aí, um tio meu mexeu no meu celular, que eu não tinha senha, não colocava senha no celular. E aí ele viu essas fotos. E aí eu não sabia de nada. Nossa. Até que um dia minha mãe me chamou para conversar comigo e falar, olha, o teu tio achou essas fotos, ele falou para tua avó, teve uma reunião Meu da Deus, teve uma família. Eu fiquei assim, reunião. meu Deus. Teve uma reunião da família para falar sobre tu ser gay, etc e tal. E aí as tuas tias perguntaram para teus primos, e a tua prima disse para perguntar para ti, não para ela e tudo mais. Obrigado, prima. Etc e tal. E a minha mãe falou assim: eu queria saber de ti. Então eu vim direto perguntar para ti, não vou ficar testando esse rebuliço. Eu quero saber de ti o que é que tá acontecendo. Aí eu falei para ela: olha, mãe, me tremendo todinho, né? Então, eu sou bissexual e ela, tipo, o que que é bissexual? Então, eu sou uma pessoa que tem atração não somente por homens e não somente por mulheres. Então, eu sei que vai ser difícil de entender, mas é como eu me relaciono, é como eu me sinto. Essa é a minha orientação e é isso. Se vocês quiserem estar e continuar comigo, ótimo, vai ser muito bom ter o apoio de vocês, mas se não quiserem, eu já passei muito tempo me martirizando e eu não vou continuar me prendendo e me colocando em locais que eu não me encaixo e eu não caibo. E aí foi que ela falou assim, eu lembro que ela falou assim para mim vai ser, para mim é difícil de entender, eu nunca conversei muito sobre isso, eu nunca tive acesso muito a essas informações, mas tu é meu filho e vai ser difícil de início, mas eu sempre vou estar do teu lado, não importa o que aconteça, e quem vier contra ti, eu vou te defender. E aí eu saí chorando, tremendo, tadinho. E aí, hoje em dia, passei por muitas batalhas dentro de casa com minha avó e alguns tios que eram LGBTfóbicos, né? Hoje a gente já trabalhou e conversou muito, e a aceitação é muito, muito maior e melhor agora. E, inclusive, depois disso, depois de toda essa situação, a minha irmã, que também é bissexual, e minhas primas e primos que eram também conseguiram falar e se expressar dentro da família com relação às suas orientações. Então, foi um processo, assim, um baque, uma luta muito grande, mas que tem um resultado que a gente está conseguindo agora falar sobre as nossas relações e expressar esses nossos sentimentos mesmo em família. Era, Nossa, que legal. tu saiu do Muito armário legal. praticamente forçado, né? Mas isso Fui gerou expulso do armário. expulso do armário. Mas isso gerou uma revolução na tua família, né? Tipo, de mais aceitação e Sim, tal. E, nossa, eu fiquei tão feliz quando tu começou a falar que a tua mãe aceitou e que te ama, né? Tipo, você é meu filho. Porque, tipo, a minha experiência não foi essa. Então, eu fiquei muito Uhum, feliz quando tu falou isso, porque eu fiquei tipo, ah, que bom que tem pessoas bissexuais que têm esse apoio, que têm essa rede de apoio. E sim. por mais que as outras, né, os outros da família tiveram que ter mais um sim. empurrãozinho assim para aceitar, mas ela ter falado isso, eu achei muito lindo, assim. Ah, eu também. Ela, Achei ela lindo. é, ela é tipo meu porto seguro real, assim. E não só meu, assim, de muitos amigos. Então, eu lembro que quando Uhum. meu pai é ex-militar, né? Então, vocês já imaginam um pouco qual era a situação. Nossa, Quando imagino. meu pai soube, eu estava trabalhando e aí ele pegou e falou para ela assim, quando ele chegar eu vou conversar com ele, não sei o que, a gente vai resolver essa situação. Aí ela virou para ele e falou assim, você não vai resolver nada, porque se você tiver alguma coisa contra, você sai da minha casa, meu filho não. E aí, É, quando ele veio conversar comigo, ele já veio assim, mais sabe, com as orelhas assim, mais baixinhas. Aí eu já conversei com ele, expliquei com ele. Teve um processo longo assim para ele entender, mas eu percebi que ele entendeu porque ele sabia que eu tinha um crush que morava na rua de casa, né? E sempre passava para ir voltar da academia.
E aí, um tal dia eu tava olhando para um outro lado, aí ele viu que esse meu crush tava vindo na rua, ele me chamou e falou, olha pra lá. Aí quando eu olhei, era um menino. E não falou nada mais além disso, mas eu entendi que foi o... Entendeu? É, Eu Uhum. ele assumi, tô brincando com aceitando. isso, sabe? Ai, que É um lindo. processo muito foda. Sério, muito Eu, feliz eu, por ti. a tua mãe é um ícone, sério. Eu quero conhecer ela só pra ela aplaudir, assim, sabe? Sim! Não, a mamãe ela é muito assim, sabe? Ela pode não entender muitas coisas, mas ela sempre tá ali tentando, é o máximo. Teve um Uhum. amigo meu que foi expulso de casa quando ele falou que ele era gay. E aí ela falou assim, ele tá onde? Eu falei, ele tá indo na casa dele. Ela falou, tipo, ele vem pra cá. Ele fica aqui em casa, e aí a gente vai dando um jeito até que ele consiga ou voltar pra casa dele se resolver com a mãe, ou então a gente vai vendo como é que vai seguir. Ela é muito, assim, acolhedora com os meus amigos, ela Uhum. entende muito. Uma outra amiga minha que, quando veio para casa, estava nesse processo de se entender enquanto uma mulher transexual, e ela foi muito assim o apoio e alicerce para ela, né, no momento que a família dela não tinha contato, não queria falar com ela. Ela foi como uma mãe assim para ela, e ela sempre fala isso para mim assim, essa minha amiga. Então eu sei que eu tive muita sorte com Sim, relação a isso. muita sorte mesmo. Eu acho que a tua mãe, assim, é um exemplo de ser humano. Tipo, porque ela sempre tenta entender, ela tenta acolher e, e ela sempre tenta se melhorar, como tu falaste, né? Nossa, Uhum. então ela é um exemplo, assim, de ser humano. Eu fico muito feliz, assim, que tu tenha ela como rede de apoio, porque, nossa, tipo, deve ser incrível poder contar com a tua mãe, assim, sabe? É muito, gente. É algo que muitas vezes, quando muitas das coisas pesam, eu consigo ter esse apoio e saber que quando eu chegar em casa eu vou poder respirar um pouco, sabe? Ter esse suporte. Então, Uhum. isso é muito bom. E seria muito bom que todo mundo pudesse ter esse mesmo suporte. Nossa. Sim. Sim. É, E muita gente queria ter uma mãe igual a tua também. sim. Eu vou na tua casa, eu vou conhecer ela, vou beijar o chão que ela passa. Pode vir, pode vir. Gente, muito obrigada pela tua participação, Caima. Eu amei, as colocações que tu fizeste. Eu achei muito legal, as tuas informações sobre Freud, porque eu tô cursando psicologia e eu não sabia dessas informações. É, eu achei incrível as informações que tu trouxeste, as tuas histórias, o quanto tu tem para contribuir como um homem negro, cis, bissexual, as tuas vivências, a tua disponibilidade de contar as tuas experiências aqui, de se abrir para a gente e para os nossos ouvintes. É, e eu queria terminar o podcast de hoje com uma fala de Robin Oakes, que é um ativista estadunidense de direitos bissexuais. Ele Hum, fala assim: eu me coloco como bissexual, pois tenho conhecimento sobre meu potencial de atração, romanticamente e ou sexualmente, por pessoas de mais um sexo e ou gênero, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente da mesma forma, e não necessariamente no mesmo grau. E eu queria terminar também falando que a bissexualidade é uma orientação sexual válida. Nós merecemos respeito, tanto da sociedade quanto da comunidade LGBT. Nós temos que lutar diariamente para diminuir a bifobia que está presente nesses dois âmbitos, para aumentar o nosso senso de pertencimento, tanto na sociedade quanto na comunidade, né? E e é isso. Muito obrigada e eu agradeço muito a sua participação. Obrigada por tu ter compartilhado com a gente as tuas experiências. E eu espero que as pessoas que escutem a gente possam te ver como um exemplo de superação e de confiança também, de que tudo vai dar certo.
não foi combinado, mas eu também separei um texto é de uma psicóloga, que é a Cristiana. Ela é uma mulher bissexual e psicóloga, e no dia da visibilidade ela fez um texto, e aí eu acho muito bom eu ler o texto para vocês e para quem estiver escutando a gente. Talvez você acredite que existe uma única forma de amar, de viver e de ser, formas cristalizadas de existir que te impedem de enxergar o que você sente como verdadeiro, real e possível, que tem a ver com as tantas vezes que te negaram teus afetos e você sem forças para confrontar. Tantas vezes que resumiram a tua sexualidade ao fetiche do homem, aquele que fingiu te aceitar só para ter algo em troca. Tantas vezes que te zoaram, riram, te dizendo que tudo que você sente é frescura e você é só uma indecisa que ainda vai se descobrir. Com tudo isso, muitas vezes você se sentiu confusa, sem saber onde se encaixar, tentando mudar para pertencer em algo ou alguém. Cansa, né? Eu sei, mas tudo isso não te define. Afinal, você não pode mudar o que sente. A bissexualidade não é uma coisa fora do corpo que você tira e modifica. Ela é o próprio corpo, o próprio ser, ela te compõe, assim como tudo que há em ti, com afetos, dores e amores. Não há bissexualidade universal. Só existe você e é nas tuas experiências que você vai se compreendendo como singular, que seja sobre problematizar a binaridade, a necessidade de opostos e criar rachaduras nas tuas barreiras e experiências, que seja como encontrar a nossa rede de apoio e se firmar nela. A tua sexualidade é fluida, não binária e única. Que É isso, lindo! gente. Ai, que lindo, Que Amanda. texto, perfeito, perfeito, perfeito. Queria agradecer muito, gente, o convite de vocês para estar aqui hoje falando sobre a minha perspectiva enquanto uma pessoa bissexual, né, e poder compartilhar com vocês das nossas vivências para as pessoas que estão ouvindo a gente. E dizer também, queria dizer que estou aqui não somente como uma pessoa que veio compartilhar algo, mas que também se dispõe a ser rede de apoio e estar ali junto, somando nessa luta que é cansativa, como foi dito agorinha, é algo que nos deixa muito para baixo e frustrado muitas vezes, mas que quando a gente consegue e formar uma rede, consegue estar junto, consegue encontrar pessoas que possam nos dar esse suporte ou nos dar pelo menos o entendimento de que eu não estou só, eu não estou lutando só, eu não estou passando por isso só. Isso ajuda a gente a arranjar forças para ir contra todos esses preconceitos que são direcionados aos nossos corpos e poder, apesar de todas essas questões, superá-las e viver livremente os nossos afetos. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada. Eu amei a conversa e espero que as pessoas que escutam a gente também possam ter gostado tanto quanto a gente. Sim, espero que elas possam também, como vocês falaram, né, se identificar com as nossas experiências, e falar, eu não tô sozinha. E eu queria muito agradecer a Amanda e o Caimá, porque vocês contribuíram tanto nessa conversa e eu tanto das experiências quanto dos textos, dos dados, das teorias, e eu queria agradecer muito por isso e queria desejar uma boa noite e que a gente se encontre novamente em novos temas do Diverse Vozes, porque eu amei a conversa com vocês, foi muito produtiva. Sim, aguardo outras Sim. oportunidades. Então, uma boa noite, gente. Até a próxima.